Esse vídeo aqui então, eu vou tratar então o tópico 2, 3, vamos tentar o 4 da aula 1 do livro texto, que como eu falei sobre as propriedades de função, certo? Função injetora, objetora, sobrejetora, depois as três primeiras são propriedades e as duas últimas são operações, quando a gente envolve funções. Rapidamente então, uma função é injetora, está aqui a definição, quando para elementos diferentes do domínio, aqui está o domínio, aqui está o contra-domínio, elementos diferentes têm que ir para valores diferentes no domínio. Então esse aqui não pode sobrar ninguém aqui, lembra, né? Mas pode sobrar a gente aqui. Isso aqui é um exemplo de uma representação em diagramas de uma coisa que não é função. Ó, elementos diferentes estão indo para o mesmo carinha lá. Deixa eu melhorar essa letra aqui que está muito feio, né? Aqui está a bolinha do B, do A. Esses dois aqui estão indo para o mesmo carinha aqui. Então essa função não é injetiva. Alguns livros falam injetora, como é esse caso aqui, injetora, injetiva. Então, para elementos diferentes do domínio, eu tenho imagens diferentes. A função é sobrejetora quando não sobra ninguém no conjunto do contradomínio. Todo mundo do domínio é associado a alguém do contradomínio. Isso é a definição de ser função. E quando não sobra ninguém do outro lado, quando esse conjunto aqui, mouse errado, esse conjunto de destino aqui não sobra ninguém, então ela é dita sobrejetora. Então, sobrejetora é quando não sobra. E quando a função é as duas, tanto injetora como sobrejetora, a gente diz que ela é bijetora, ou objetiva. Tá vendo? Ele mistura as coisas aqui, né? Aqui já chamou de bijetiva, ou objetora. Então, ela ser bijetora, ou seja, não pode sobrar ninguém do outro lado. E para cada dois elementos diferentes do domínio, tem dois elementos diferentes na imagem. Tem duas imagens diferentes. É importante essa função ser bijetora porque a gente consegue falar de inversa, objetiva, né? Aí ele dá alguns exemplos de função, tá? E elevado a x, cosseno, x elevado ao cubo, tangente de x. A gente não apresentou as trigonométricas aí, mas são funções que deveriam ter sido vistas no ensino médio. A gente usa bastante no ensino superior. Isso é bastante. Depois a gente vai ver com mais calma daqui um pouquinho. Aí tá. Uma coisa interessante da função, porque a gente definiu a função que vai, eu vou pegar um carinha daqui, do conjunto, levar no outro aqui, essa fonte está muito grande. Então eu levo assim, né? Carinha daqui vai no carinha aqui. Bom, então é uma função de A em B. Eu não sei a regra dela, mas lembra, a função eu preciso ter o domínio, contradomínio e a regra que define. Pensando que tem uma regra que leva esse carinha aqui nesse carinha. Leva esse xzinho aqui nesse y aqui. E se tivesse uma outra regra que levasse esse y num z aqui. Tá? Então, na verdade, eu tenho uma função que vai daqui a aqui, depois eu tenho uma função g que vai de b em c. Então, essa mistura, essa composição, primeiro eu vou daqui para cá, depois eu vou dali para cá, a gente chama de composta. Tá? E a gente representa por quê? Bom, quem que eu aplico primeiro? Na f. Então, a f eu aplico no x, isso dá um valor. Depois eu pego e aplico a g nesse valor. Então, esse aqui é g de f de x. Eu posso fazer o contrário, mas isso eu posso fazer isso sempre. Ora, você tem que garantir que são duas funções reais, tá? De vencer, tá? O domínio de G, presta atenção, o domínio de G, que é esse carinha aqui, o B, é igual ao contradomínio de F, tá certo? Então tem que valer isso, ou seja, eu não posso pegar uma função G que está pegando elementos que não estão aqui dentro. Ah, vou pegar esse carinha aqui e levar lá. Não, esse carinha tem que estar aqui dentro. Tá? Então essa é a condição para a gente poder falar de composta. Tá bom?
E essa é a definição formal. A gente usa bastante essa. Bom, vai acontecendo naturalmente. Eu tenho uma função que trata de como funciona o tempo. Então eu tenho uma determinação. Olha, quando eu uso o tempo, eu consigo determinar a aceleração, sei lá, a velocidade. Mas eu tenho um outro lugar que eu consigo determinar a aceleração se eu tenho a velocidade. Então você consegue fazer a aceleração a partir do tempo, desde que eu consiga primeiro achar a velocidade. Esse é um exemplo em física. Tal. Tem vários exemplos de aplicação, como composição de juros e por aí vai. O diagrama que eu fiz é praticamente isso aqui. Aqui tem um exercício resolvido, tá? Para determinar. Olha, ele apresenta essa função aqui, ó. F de x igual a raiz de x. Quando ele apresenta a função sem apresentar o domínio, pessoal, a gente sempre admite que nós estamos usando o domínio máximo possível dessa função. E a função raiz de x, ela não assume valores negativos. Tá? Nós estamos mexendo aqui nos números reais apenas, como já falei anteriormente. Aqui é a função 1 sobre x menos 1, aqui é a função x ao quadrado, e por aí. Dá para fazer a composição, ele explica como fazer a composição. Agora a inversa é um pouco mais restritivo. Na inversa é o seguinte, eu tenho uma função. Eu tenho uma função aqui que vai de A e outra vai em B. Tá? E eu falo assim, eu tenho uma F que faz isso. Leva o carinha daqui e aqui. E assim para todo mundo. Para eu falar de inversa, que a gente denota inclusive por f elevado a menos 1, tá? Não é só f não, se fosse aqui, se fosse g, seria g elevado a menos 1. O menos 1 aqui indica que é a função inversa dessa que está aqui. Então, um certo cuidado, que vai ter muitos problemas com essa notação, que ela pode causar uma certa ambiguidade com a notação de inverso de um número. Tá? São coisas bem diferentes. Aqui é inverso de uma função. O que quer dizer isso? Olha, se eu tenho uma função que vai de A em B e essa f é bijetiva, então eu posso definir a função que a gente chama de f é menos 1, que vai de B em A. Opa, esse aqui é o maiúsculo, que eu estou usando maiúsculo, né? De B em A. Isso é a inversa de uma função. Mas eu tenho essa condição aqui é muito importante da função a função adicional ela tem que ser bijetiva. Tá bom? Aqui está um exemplo de uma função e ela tem uma coisa muito interessante, vocês devem ter visto. Elas são simétricas em relação à reta y igual a x. Outra coisa importante, quando você faz a composição de f com a sua inversa, isso dá o que está aqui dentro. Então f composta com f menos 1 de 3, eu nem sei o que a f faz. Se ela está no domínio, isso aqui vai dar 3. Tá? Dá a identidade. E elas são simétricas em relação a essa reta que corta essa diagonal aqui, ó. A reta y igual a x. Então essa aqui está f, a f menos 1 tem essa cara aqui. O que quer dizer que elas são simétricas? Ou seja, se aqui está o A e eu calculo f de A aqui, o f de A e o A vai estar aqui, essa distância aqui é mantida. Tanto essa distância quanto essa. Então elas são simétricas em relação ao eixo x. Está aqui um exemplo de duas funções. Essa função x ao cubo e essa função raiz cúbica de x, elas são uma inversa da outra. Quando eu componho, as duas dá x. Então aqui está o gráfico delas aqui. Esses são exemplos que tem no livro texto, é bom ler. Às vezes é meio confuso determinar a inversa, mas às vezes a gente não precisa da inversa toda, a gente só precisa saber o valor da inversa num ponto. Então tem resultados muito importantes aqui de cálculo que permite determinar isso. Né? Então são essas propriedades então, da inversa e a composta de duas funções. Aqui eu vou falar de umas funções específicas, tá? Agora eu vou abrir o GeoGebra. Vamos lá para o GeoGebra. Tá nesse aqui. Ó, o GeoGebra, vamos voltar para a tela inicial. Essa tela inicial, como eu falei, você coloca geogebra.org. É bom entrar no sistema, fazer cadastro. Eu, por exemplo, quando faço alguma atividade, vou colocar no Classroom, eu entro com a minha senha para poder compartilhar com vocês. Mas se não quiser fazer o cadastro para usar o que eu vou usar agora, é só entrar aqui, Start Calculator. E tem um app também para celular, tá?
instala, funciona tanto para Android quanto para aqui, ó, no Google Play, como na Apple Store, vocês conseguem baixar sem problema. E é muito similar, ele está muito evoluído e tal. Quando você é a primeira vez aparece isso aqui, um plano cartesiano, uns botãozinhos aqui embaixo, você pode escrever aqui também. Tá? Você pode, tem ferramentas de construção geométrica, mas para o curso de cálculo nós vamos usar, por enquanto, essa aqui. Dá para fazer tabela, tá? Não é foco da disciplina ensinar isso aqui não. Então, uma função que eu estava falando, vamos ver se ela aparece aqui. Ó, não aparece aqui não, é um módulo. Né? Vamos ver como é que ela escreve ela. Eu acho que é, opa, f de x igual a ABS, isso, de x. Você escreve ABS, pronto, fez o gráfico. A função valor absoluto é essa aqui, o módulo, alguns falam. Ela sempre, desculpa, não dá valor negativo. Então, pela definição que está aqui, ó, f de x definida como x, para se x for maior que zero, e menos x se x for menor que zero, ou seja, ela troca o sinal. Menos 2 é negativo, o f dela então vai dar 2. O 2 é positivo, o módulo dela vai dar 2. Né? Interessante é quando a gente faz misturas. Né? Aqui ele fez um exemplo de x ao quadrado menos 3x mais 2. Ou seja, ele misturou o módulo fez a composição da função módulo com a função quadrática, a função de segundo grau. X ao quadrado, eu vou escrever aqui, tá? Então já vai dar para você dar zoom aqui, zoom mais, né? com mouse, tá? Então, porque se eu fizesse sem o módulo, vou fazer, tá aí, ó, ela está em alaranjado. Né? Se eu tirar essa daqui para vocês verem melhor, tá vendo? Ela está em alaranjado. Tá legal? A diferença é o seguinte, ó, quando você coloca o módulo, a parte que é negativa vira positiva. Outra função é exponencial. Função exponencial é da função da forma, cadê o meu mal? Aqui. A elevado a x, é uma função exponencial. Peraí, eu vou apagar isso aqui. F de x igual a elevado a x. A única condição que o a tem que ser diferente de 1, tá? Tá bom? E ela, o domínio dela é todos os reais. Esse a aqui a gente usa geralmente esse número e. Eu vou explicar mais calma quando a gente definir derivada, dá para a gente determinar no valor de e de forma algébrica, mas ele tem um valor 2,7, alguma coisa assim. Né? É um número irracional, assim como o π também é um número irracional e assim por diante. Tá? O gráfico da função exponencial ele é crescente sempre, ele nunca atinge, tá vendo? Qualquer número, quando é no zero, qualquer número elevado a zero é 1, tá? A definição, tá? A elevado a zero é igual a 1 para A diferente de zero. Ó, 0 elevado a zero não existe, tá bom? Não é 1 não. Então a gente não trabalha com zero não. Quando A é maior que 1, a função é crescente. Aqui nesse caso aqui o A é maior que 1, tá vendo? Se o A for menor que 1, ela já fica assim, decrescente. Tá bom? Mas no caso é um valor entre 0 e 1. A não pode ser 0, aqui tem um erro então, o A não pode ser 0. E o A não pode ser 1. A também tem que ser diferente de 0 e diferente de 1. Tá? É um que a gente usa bastante. E a gente pode fazer misturas, né? Como eu falei, tá aqui um exemplo. 5 elevado a x, ou seja, o A aqui é 5, aqui é 1 sobre 7. Quem falou que o A tem que ser um número inteiro? Né? Tanto é que não é inteiro, porque o E não é um número inteiro, né? É um número irracional ainda, para dizer a verdade. Então, estão os exemplos aqui de função. O logaritmo, pessoal, essa definição aqui é uma definição cabível para o ensino médio. Tá? Como eu falei, eu vou definir isso formalmente usando limite derivada. O logaritmo aqui, segundo os livros que a gente vê no ensino médio e tal, então, tome cuidado com os valores da base, não pode ser igual a zero ou menor que zero, né?
B é base, não sei, logaritmo de B, valor positivo, na base A, novamente lembrando lá, o A tem que ser os reais positivos, diferente de 1, é Y se tal, não. Ou seja, logaritmo de B na base A é igual a Y, se somente se, ou seja, A elevado a Y foi igual a B, tá? A gente vai ver a aplicação disso, tem muita aplicação, óbvio, mas essa é só para a gente fazer as continhas básicas, tá bom? A inversa, então, do logaritmo, então, se log tá aqui é a função, vou chamar isso aqui de, se eu colocar aqui em vez de b, eu colocar x, eu tenho isso aqui, ó. A minha função é essa aqui, log de x na base A. A inversa dela é quem? Então a inversa dela é A elevado a x. A inversa de log de A elevado a x é A elevado a x. Quando eu faço a composição de log de A, em vez de x eu coloco A elevado a x, isso dá x. E é fácil de ver. Vou só colocar isso aqui mais para baixo, que parece que o bicho tá aqui. Tá? E aí você tira das propriedades do log. Tá aqui explicando. Tá? Dá o mérito ao Napier, que foi o que desenvolveu log. Então, a notação que a gente usa é ln. Em computação, vocês vão ver que quando usa log é na base 2. Em computação. Quando a gente vai usar log aqui, a gente está usando na base 10, se a gente não colocar nada aqui embaixo. Para evitar confusão, às vezes a gente coloca para reforçar, e quando a gente usa ln, a gente está colocando a base sendo o número e. Tá? O gráfico da função, aí tem essas propriedades que são muito importantes. O log deu uma importância muito grande porque a gente transformava multiplicações de números muito grandes em soma. Usava aquelas tábuas de logaritmo e tal. Hoje em dia, com o advento da computação, não se usa mais isso para isso. Usa para outras coisas, mudança de base, por exemplo, por aí vai. Tá? Aqui está o gráfico do logaritmo. Isso aqui, no caso, com A for maior que 1. Né? A base for positiva. Quando a base estiver entre 0 e 1, ele é uma função decrescente. Ela cai com o tempo, tá? Ela cresce, mas bem lenta em relação ao exponencial. E a gente pode fazer com base 3 e tal. Ó, se quiser fazer os gráficos do log também usando aqui, vamos tirar essas duas funções daqui. Aqui também, se você vem aqui em fx, deve ter o HE aqui. Ó. Você faz ln, opa, fiz no lugar que eu não queria, não era aqui que eu queria, era aqui. Eu venho aqui, f de x, ln, aí vou colocar x, tá? Vem aqui, ln, x. Aqui está o gráfico de ln de x. E eu posso colocar coisas lá dentro. Né? Imagina se eu fizer um módulo disso aqui. Tá aí. Legal, né? Ela vinha aqui, opa, você meteu o ABS lá por fora, fez isso. E se eu metesse o ABS por dentro? Então dá pra gente brincar muito aqui. De x em módulo. Ó, que maneiro. Tá? É muito interessante esse tipo de função pela aplicação. Tem muita aplicação. Ainda mais quando a gente mexe com decaimento radiativo, meia-vida, vocês já viram. Se usa exponencial, vai ter um logaritmo associado para a gente achar a inversa e por aí em diante. Então, dependendo da área de aplicação, tem muita coisa.